Tem coisa pior do que ter que assistir a entrevista de um técnico de futebol depois da partida em que o seu time perdeu? Nós vamos reagir hoje ao vídeo do Roger Machado, técnico do São Paulo, tentando explicar o motivo pelo qual o São Paulo perdeu para o Palmeiras. E, na verdade, ele não soube explicar. Aliás, ele soube explicar, mas ele usou uma técnica de poluição de ruídos que fez com que as redes sociais e outros profissionais da área da comunicação tentassem entender o real motivo da derrota do São Paulo. Daí mudou-se o foco, em vez de falar do motivo real da derrota do São Paulo, ficou-se falando sobre a forma desse técnico, o Roger Machado, se comunicar. Inclusive depois ele disse que precisava mesmo melhorar sua comunicação. Olha só, hein? Ele vai melhorar, até porque ele usou foi uma técnica. De fato, ele tem algumas dificuldades na comunicação. Eu já acompanho esse técnico e a comunicação dele há algum tempo, em especial quando ele treinava o Internacional. E eu sempre percebi que ele usa muitos maneirismos e vícios de linguagem. Então isso daí é um erro até comum. As pessoas usam muito. Quando a gente, já aconteceu isso comigo, eu já consegui me livrar de um vício de linguagem, de repente, quando eu menos percebo, esse vício volta ou um outro vício volta. Isso aí é uma deficiência que eu sempre notei nesse técnico que hoje é o técnico do São Paulo. Mas agora ele mostrou um outro artifício. Parece sim ser um defeito. E de fato, se não tomar cuidado, é um defeito. Mas eu vou mostrar para você algo por detrás disso que pode melhorar a sua comunicação. Antes eu peço que você curta esse vídeo, inscreva-se no nosso canal. Nós vamos reagir hoje ao vídeo do Roger Machado, que deu o que falar nas últimas semanas. A nossa marcação ali, a nossa subida de pressão ali, ela obedeceu a regra do gatilho, da bola rodada para trás, mas ali teve pouca pressão na bola e a bola inverteu de corredor. Né? Em qualquer time que pega, ainda mais com um canhoto, né, de pé contrário, né, que ele não tem uma marcação justa, a bola foi invertida e teve uma dobra de corredor lá, que na verdade a gente já estava com a dobra, né, chegou mais atrasado, né, e nas características do Arias, né, ele trouxe para dentro e finalizou. Né, naquele momento ali, foi justamente, né, a tentativa de pressionar, jogando em casa, né, numa iniciativa, né, num gatilho de pressão de bola para trás e que a pressão vazou. E aí, conseguiu entender esse vídeo? Quase ninguém conseguiu entender. Ele usou expressões aí que não são comuns, são expressões atípicas, inclusive para quem acompanha o mundo do futebol. O jogador jamais entenderia mesmo, porque de um modo geral, como eu disse, eles não buscam entender esse tipo de expressão ou raciocínio. Para o jogador, de um modo geral, eles precisam de algo mais assertivo, prático. Então tudo indica que os jogadores não entenderam mesmo essa entrevista dele. Porém, no vestiário, a gente só pode esperar que ele não usa essa mesma comunicação. Ele usa uma comunicação diferente, mais simples e mais assertiva. Essa comunicação aí, que é ruim de fato, ele usou para a imprensa, para tentar mascarar o real motivo da derrota do São Paulo para o Palmeiras. Isso é uma técnica. Quando ele disse depois que vai melhorar a sua comunicação, ele disse isso em entrevista, que vai melhorar a sua comunicação, ele vai sim, porque é fácil. Para ser assertivo não é difícil. Tem pessoas que têm mais dificuldade. Ela é redundante, repete muitas mesmas coisas, dá volta, né, para falar algo. Nesse caso, ele não vai ter dificuldade em fazer isso. Ele vai ter dificuldade para continuar tirando os maneirismos, vícios de linguagens que ele tem. Porém, para explicar o real motivo, ele vai ter certa facilidade porque ele é um bom técnico. A prática de resultados para jogos é uma outra coisa, mas tecnicamente ele é bom. Ele é um técnico da atualidade, então ele está bem atualizado mesmo e o São Paulo fez aí uma aposta. Mas o ponto em questão é a comunicação. E o São Paulo, quando trouxe ele, sabia dessa comunicação dele. No vestiário é de um jeito, para a imprensa é outra. E o São Paulo é um clube hoje que vive a sua maior crise institucional. Precisava de alguém com esse perfil, de que na hora da entrevista fizesse ali o que a gente conhece como um somebody love e usando palavras que não são comuns para o mundo do futebol. O que é curioso é que teve aí uma, duas, três, pouquíssimas pessoas disseram que entenderam essa entrevista, quando na verdade elas tiveram que ouvir várias vezes o áudio,
várias vezes o vídeo e depois explicar ponto a ponto do que ele quis dizer na entrevista. E isso não é bom, mas deu resultado, mudou o foco e era isso que ele queria fazer. Porque o São Paulo perdeu para o Palmeiras, o São Paulo na verdade não ganha do Palmeiras há muito tempo, então tinha que usar uma técnica para tentar esconder, maquiar isso, e ele conseguiu, e foi a técnica da comunicação em que você coloca ali palavras, ele não achou subterfúgios, no sentido de dizer assim, foi determinado setor do campo, aquele atleta ali não conseguiu entender o que eu quis passar, não, ele tirou a responsabilidade do atleta, ele tirou a responsabilidade dele e usou aí um ruído na comunicação. Qual foi o ruído? Palavras que não são tão comuns no mundo do futebol. Palavras que você precisa de tempo para entender pontualmente o que ele quis dizer. É como uma piada ruim. Se você conta uma piada e as pessoas não acharam graça, não é porque elas necessariamente não entenderam, é porque a piada simplesmente é ruim. Então ele usou uma técnica parecida com isso. Ou seja, nesse caso a comunicação ficou ruim. Mas era esse o objetivo. Não se sabe então o porquê o São Paulo perdeu. Ah não, sabe-se sim. Você vai ter que ouvir o áudio várias vezes para entender ali o que aconteceu que fez com que o São Paulo perdesse mais uma vez para o Palmeiras. Então foi uma técnica. Agora vamos lá. Essa técnica é boa ou é ruim? Depende. Para ele foi bom. Ele tirou o foco dos jogadores, tirou o foco da pessoa dele, e aí, como técnico, obviamente, e trouxe para si o foco da comunicação ruim, quando na verdade foi um artifício que ele usou. E ele usa palavras difíceis mesmo, mas ele não usa essas palavras no vestiário, porque se ele usasse essas palavras no vestiário, ou se ele passar a usar essa linguagem no vestiário, é aí que o São Paulo não vai ganhar mesmo de ninguém, porque os jogadores não vão compreender o que ele quer dizer. Não, lá ele usa a linguagem de boleiro, de jogador, mas para a mídia ele desviou o foco usando uma outra linguagem. Aí ele causou ruído na comunicação e o foco foi todo para a comunicação. Não como técnico, ninguém questionou ele como técnico. Pode ver as entrevistas. Ninguém questionou um ou outro jogador como culpado, mas a comunicação dele roubou todo o foco, levando em consideração que o São Paulo tinha que ganhar esse jogo. Não ganhou, mudou o foco, mas ninguém falou do jogo em si, não falou da comunicação desse técnico, né? Que já veio questionado para o São Paulo, por sinal, mudou totalmente o foco. O questionamento que estava sendo com relação a ele como técnico, na verdade, nem houve. Falou-se só da comunicação dele. É uma técnica, a gente precisa tomar cuidado. A gente precisa, na hora de fazer uma palestra, uma comunicação, de trocar uma ideia, conversar, usar palavras. Se for palavra difícil, não tem problema usar palavra difícil. O problema é usar uma palavra que mesmo você prestando atenção no contexto, você não consiga entender. Deu para perceber? Você pode usar palavras difíceis, porém, a pessoa quando ela está ouvindo essas palavras difíceis, o interessante é que ela consiga, através do contexto, ela faz um recorte da sua palavra. Só que essa palavra, ela está dentro de um contexto. Daí ela consegue perceber como um todo o que você quis dizer. Então você pode usar palavras difíceis. Ele usou mais do que palavras difíceis. Ele usou frases completas, difíceis e emendou uma na outra. É para não entender mesmo. Então você, isso, num discurso, numa palestra, jamais. A menos que você seja um técnico de futebol ou alguém que tem uma responsabilidade dessa, como, por exemplo, na hora de apresentar uns gráficos, uns números, você tirar o foco e aí você mostra que você é o detentor total da situação, você tem um entendimento que os outros não têm, você está num patamar mais alto, usou palavras ali que ninguém entendeu, então você conseguiu maquiar através da sua comunicação. Daí, nesse caso, talvez vai ser viável fazer isso, foi o caso dele. No dia a dia, jamais coloque ruídos na sua comunicação. Não faça isso. Use a comunicação de tal modo que você consiga se fazer entender. E usar palavras difíceis não tem problema nenhum, desde que você consiga montar na sua mente um contexto em que essa palavra esteja ali e a pessoa, ainda que não conheça o sinônimo, o significado daquela palavra, ainda assim ela consiga entender a sua intenção na frase. Aí muda tudo. Não tem problema nenhum usar palavras difíceis, desde que você consiga, no contexto, se fazer entender e a pessoa consegue compreender o que você está dizendo. Se você não entendeu essa entrevista do Roger Machado, não adianta assistir o vídeo de novo. Não adianta. A intenção dele foi mascarar
um real motivo da derrota do São Paulo. Cuidado ao usar certas palavras na sua comunicação. Vai usar? Não tem problema nenhum, desde que no contexto você consiga se fazer entender. Eu peço que você curta esse vídeo mais uma vez, se você ficou até aqui, sinal que você quer melhorar a sua comunicação, inscreva-se no canal. Toda semana nós estamos postando vídeos falando sobre como você pode otimizar a sua comunicação para que você consiga se fazer entender e alcançar outros objetivos que eu tenho certeza que você tem. E se continuar engajado e melhorar, ainda que seja de pouquinho em pouquinho, você vai conseguir melhorar, vai conseguir progredir. Um abraço e até mais!